Escola e família, uma parceria possível. Essa é uma máxima que nós ouvimos constantemente, que o trabalho da escola ele se agranda, se amplia, se avoluma quando a família participa. A frase é bonita, a compreensão mais ainda, mas a realidade não é essa. O que nós estamos vendo hoje é um princípio absolutamente sério e nós precisamos falar sobre isso. De qual princípio eu estou dizendo? O princípio da acusação dos dois lados. Por um lado, a escola acha ou acredita ou pensa que a família tem deixado a escola sozinha, que os pais não estão participando, que os pais deveriam ajudar mais, compreender mais e apoiar mais. Esse é o lado da escola. Do lado da família, as famílias estão dizendo que as escolas enviam muitas responsabilidades delas para casa, que os valores das escolas estão muito distantes daqueles das famílias, que as crianças não gostam mais de estudar, de ler, de desenvolver pesquisa, de se aplicar ao processo de aprendizagem, porque a escola não motiva, não qualifica, não acompanha as crianças desse momento e desse tempo. E nessa constatação, os dois lados permanecem fazendo ruídos e os ruídos não permitem que um escute o outro. O que eu tenho dito é que a escola precisa mudar um pouquinho e a família precisa mudar um pouquinho. A escola precisa escutar um pouquinho e a família precisa escutar um pouquinho. Se a escola muda um pouco e a família um pouco, a escola escuta um pouco e a família escuta um pouco, nós começamos o princípio da mudança, que é a transformação, a parceria. Sem essa parceria, sem essa transformação, nós não sabemos o que de fato é a relação da escola com a família hoje no século XXI. Eu vou listar algumas das situações que creio eu sejam importantes para essa compreensão da relação de escola e família e assim nós vamos seguindo e vamos conversando. A primeira das situações vale tanto para a rede pública quanto para a rede privada. É a questão de valores. Nós, escola, nós educadores, temos sim um papel de confluência dos valores sociais para o trabalho na filosofia, na história, o trabalho na interpretação de texto, na compreensão de texto, entre outras atividades. O que eu quero dizer com isso é que, se o professor de língua portuguesa traz um texto sobre aborto para a sala de aula, é inevitável que os valores que esses adolescentes trazem sobre aborto, oriundo de suas famílias, cheguem na sala de aula. Então imagine vocês, alunos do 9º ano, do 8º ano, do ensino médio, discutindo um texto sobre aborto. Esta discussão de um texto, de uma apostila ou de um livro faz com que os alunos apresentem a trama social na qual eles estão envolvidos. O que quer dizer isso? Não é possível numa sala de aula com 30, 40 ou 50 adolescentes você trabalhar um texto sobre aborto e eles não falarem daquilo que eles ouvem na casa deles, nas igrejas deles, ou não ouvem nas famílias, não ouvem na igreja. Então, um professor de língua portuguesa, de redação, ele tem sim que trabalhar esses textos, esses assuntos, esses temas do momento, mas qualquer que seja o trabalho de discussão, de crítica, de apontamento, faz os alunos discutirem e confluírem numa sala de aula sobre aquele universo que eles trazem com eles para a sala de aula. Não é quase sempre porque o professor quer trabalhar aborto sobre a visão deles, porque muitas vezes essa é a não compreensão da família. Muitas vezes a família questiona a escola por que é que a escola está mexendo em assuntos espinhosos se a família não gosta e não concorda. Olha o tamanho do problema. A família não gosta e não concorda de assuntos espinhosos. Quais são os assuntos espinhosos? Racismo, homossexualidade, transexualidade, partidos políticos e uma série de outros. A família não gosta e não quer, mas o mundo fala sobre isso, as pessoas discutem sobre isso, a televisão, as internets, as redes sociais, os jornais, as revistas, os telejornais, ou seja, então a família precisa de fato entender, quanto mais eu privo,
quanto mais eu proíbo o meu filho de ouvir, de perceber, de discutir, mais dificuldade ele tem de compreensão, mais limitações de argumentos e, portanto, ele não caminha, não evolui no pensamento dele, no valor que a família dele traz. Se eu sou contra qualquer que seja o tema, perfeito, mas eu estou num mundo onde as pessoas pensam diferente de mim. Então a empatia, a tolerância, né, e a convivência vem para um adolescente a partir do momento em que ele pode opinar sobre uma coisa que ele opina trazendo valores da família, mas ele também ouve outros alunos opinando, trazendo outros valores da família. Então essa questão de valores não está resolvida dentro das famílias. As escolas muitas vezes ficam pisando em ovos num terreno muito movediço, assustador, porque os pais ou dizem que as escolas estão tentando impor sobre as crianças gênero, partido político, opções de toda a natureza, e as escolas estão dizendo isso aqui é só uma sala de aula, isso aqui é só educação. Isso não está resolvido, os pais não compreendem dessa forma na totalidade, os professores também não compreendem dessa forma na totalidade, e isso impede a escola de crescer. Se a escola não pode falar de fome, de guerra, de sexualidade, de política e de uma série de problemas sociais que nós estamos vivenciando, do que é que a escola precisa? A escola precisa de participação. Se todo pai que pensa o contrário for lá na escola opinar, participar e apresentar alternativas e apresentar saídas, a escola vai entender o que é que a comunidade quer. A escola vai entender o que é que aquele contexto social quer. Mas se os pais permanecem em casa apenas apedrejando, criticando, julgando e condenando, a escola não entende o porquê e para que esse ruído, esse barulho. Essa é uma das situações. Segunda situação. Hoje eu tenho, por exemplo, inclusive no meu contexto de amigos que são de uma religião e matriculam o filho numa escola com outro princípio religioso. Quer dizer, não vai dar certo. Se você é de uma orientação religiosa ou não tem nenhuma, mas você matricula o seu filho por escolha sua numa escola com outro princípio religioso, isso vai trazer choque. Estas coisas antagônicas vão aparecer na convivência, no diálogo, no discurso, na interação social. Eu sei que muitas vezes os pais não têm opções, porque é a escola que está perto e é a escola que está disponível. Mas em algumas vezes os pais sim têm opções, mas não conseguem entender o quanto isso vai determinar na educação dos filhos e, portanto, na convivência da família. Então, papai e mamãe, se você não tem uma orientação religiosa, ou se a sua orientação religiosa é muito diferente daquela da escola do teu filho, lembre-se, cedo ou tarde você terá problemas e você tem que tomar decisões sobre isso. Um terceiro ponto é, nós temos uma simplicidade generalizada que impede muitos pais de participarem de um processo de parceria com a escola. Não é a totalidade, não é a totalidade e não é a totalidade. Repito 3 vezes para não haver nenhum tipo de mal-entendido. Sim, há pais que não participam da escola porque são humildes demais, simples demais, pobres demais em todos os quesitos que vocês possam imaginar. Existem famílias tão simples, tão humildes no vestir, no falar, no se comportar, que essa humildade, essa simplicidade e essa característica toda da família a impede de participar da escola, que na visão dela é alguma coisa muito grandiosa, muito além. Então aí entra o papel de uma boa diretora, de um bom diretor escolares que pensam, que escutam as diferenças desses pais. Nem todo pai da sua escola tem formação superior,
tem condições de convivência com outros grupos sociais. Nem todos os pais da sua escola conseguiriam participar de uma reunião, teriam roupa para participar de uma reunião ou teriam condução, transporte. Lembre que transporte é um dos maiores problemas do Brasil. Dependendo de onde a tua escola está situada, o pai não consegue ir e não consegue vir. A empresa não permite que o pai saia no horário, portanto ele nunca vai na escola. Qual é a solução que essa escola vai buscar para participar com esse pai, para ter essa parceria? Então, esse é mais um dos problemas. Mas nós temos outros problemas que são preponderantes nessa relação de escola e família, como, por exemplo, a questão intelectual. O que é que uma escola precisa ensinar hoje? Você que é pai, você que é mãe, já parou para pensar nisso? Uma escola tem que ensinar o quê? Português, matemática, história, geografia. O que é que uma escola deveria ensinar? E aí a segunda pergunta, isso que a escola deveria ensinar, o computador ensinaria sozinho? Isso que a escola deveria ensinar, o seu filho consegue ir estudar sozinho? Ou você conseguiria ensinar isso para o teu filho sozinho? Ou o teu filho conseguiria pesquisar e buscar isso sozinho? Se você pensou e respondeu não, provavelmente você deve entender a importância da escola na vida dos filhos. Então, se a escola é importante na vida dos filhos, porque os filhos não conseguem sozinhos e os pais não conseguem sozinhos buscar, desenvolver e acompanhar esse processo de construção intelectual, o que é que na sua visão está faltando para que a escola possa fazer essa caminhada? Vá lá na escola, participe das reuniões, participe do projeto político-pedagógico, vá nos encontros, converse com os professores, mas apresente proposições para que isso possa ser solucionado. A escola de fato precisa da família e a família de fato precisa da escola. Não há nenhuma possibilidade de construir uma criança, né, nesse sentido de construção do ser integral ou a integridade do ser, se não for com a participação de todas as organizações sociais. O partido político, a religião, a escola, a família, todas essas instituições participam da construção, da formação e da integridade de uma criança. Mas deixar só para a escola e deixar para a escola fazer o papel da família, do partido político, da religião, que eu quero, é cobrar da escola alguma coisa que a escola nunca vai dar. Lembre-se, a escola é uma instituição coletiva. A escola é uma instituição de todos. Lá confluem todos os tipos de pensamento, todos os tipos de valores, todos os tipos de famílias e todos os tipos de saberes, não só aquele que você acredita. A primeira coisa para me relacionar bem com uma escola é compreender a multiplicidade dela. Depois disso, é eu participar do processo de escolarização. E no mais, como eu estou sempre dizendo, educar é um ato de persistir com delicadeza.